Um caminho oculto unia as civilizações que habitavam a América do Sul. O caminho do Piabiru, agora revelado pela tecnologia, se estende por florestas e montanhas, desafiando o tempo e a vegetação. Um passado que se desenterra com o uso da tecnologia moderna. Esse conhecimento, essa gama de informações que está sendo agora trazida à luz da ciência ou do conhecimento humano, é que vai fazer realmente não só o Brasil, mas o mundo reescrever a história. Possivelmente isso vai acontecer. Chegamos nessa parte intacta aqui do caminho do Piabiru, que é esse caminho de pedras aqui, com uma alta engenharia ancestral. Ao longo de todo o Brasil existe um legado de segredos ocultos guardados pela densa vegetação e pela força do tempo. O caminho do Piabiru esconde vestígios de civilizações antigas e de histórias que ainda não foram completamente reveladas. Com o auxílio de ferramentas inovadoras, vamos ver o que parecia antes perdido no tempo, que agora começa a ser revelado de forma surpreendente. O que antes estava inacessível, agora aparece ao alcance dos nossos olhos. E o que encontrarmos a partir de agora pode mudar a forma como entendemos a história do nosso país. Através dessa tecnologia que a gente consegue visualizar essas cavidades, a gente consegue fazer essa ligação com a pesquisa que a gente faz sobre os caminhos de Piabiru. Então, através disso, a gente consegue ter uma noção de que outras civilizações, né, várias civilizações estiveram aqui e deixaram esse legado, deixaram essas marcas, né, para que a gente, através da tecnologia, a gente consiga encontrar. Esse equipamento, que é o radar de penetração de solo, ele facilita com que a gente encontre locais abaixo do solo que tem essas cavidades, né? Através dele a gente consegue encontrar metais e outras coisas, né? Mas o nosso foco realmente é as cavidades. Então a gente está nesse momento programando, né, esse equipamento, porque através dessa tecnologia a gente consegue ter uma eficiência melhor nos nossos resultados, né? Então não só em vários lugares que nós passamos fazendo as pesquisas, a gente leva os equipamentos para a gente poder verificar o que tem abaixo do solo e a gente poder fazer esse mapeamento. Na medida que nós vamos encontrando as evidências abaixo do solo, nós não estamos somente desenterrando um caminho físico, mas sim a existência de uma civilização que moldou a nossa história. Esses caminhos, muitos deles foram feitos caminhos modernos em cima. A exemplo da Regis Bittencourt, rodovia Regis Bittencourt, era o caminho do Piabiru. Só que aqui nesses ambientes mais montanhosos, na mata fechada, nós encontramos o caminho passando por ambientes que não tiveram intervenção humana ainda, que é onde a gente consegue resgatar ainda mais as maiores evidências que dão a comprovação para nós. A gente consegue fazer um voo, ele coleta os dados, né, da área de interesse e a gente depois, através da tecnologia, a gente consegue remover a mata e fazer todo um estudo, né, detalhado de corte, de profundidade, de vegetação, medidas, distância, elevação, relevo, né? Então o equipamento ele é fundamental para a gente nesse sentido, né? A gente consegue, às vezes removendo a vegetação, ter acesso a alguma edificação que está escondida ali no meio, né? Alguma coisa nesse sentido, assim. A floresta ainda esconde muita coisa, né? A gente consegue, removendo, a gente percebe muita coisa, muita edificação, às vezes caverna, né? Ou com concavidade, alguma coisa assim,
que a gente removendo depois, fica, né, o solo fica cru e a gente consegue ter um detalhamento melhor do solo. O LiDAR é uma das ferramentas mais avançadas que a arqueologia moderna tem à disposição. Ele pode revelar estruturas antigas que estariam inacessíveis por métodos convencionais de pesquisas. No caminho do Piabiru, isso é essencial, já que a vegetação densa e o relevo dificultam a pesquisa tradicional. E não é apenas a tecnologia que faz a diferença, mas a análise cuidadosa das imagens por especialistas. Com um olhar treinado, a equipe consegue identificar padrões e estruturas que indicam atividades humanas antigas, como a construção de caminhos ou outras obras de engenharia. A precisão das imagens permite aos pesquisadores mapear a área, estudar mudanças no relevo e entender como as civilizações antigas interagiam com o ambiente. Isso daqui é um mapeamento LiDAR feito em Juquitiba, na região sul do estado de São Paulo, área de Mata Atlântica, próximo ao litoral, né? Então esse levantamento foi feito para identificar estruturas que a gente chama de engenharia da terra. São modificações feitas no terreno. Foi detectado com LiDAR, né? Já tinha sido identificado em campo, foi feito um estudo do LiDAR para a gente conseguir dar uma olhada maior, né? Ter uma noção melhor desse tipo de estrutura. Isso daqui é um terraceamento, muito provavelmente para uso agrícola, também relato oral de que isso daqui é uma estrutura sagrada, né? Que existem alguns monumentos de pedras aí que já estão colapsados. Essa é a primeira engenharia assim, de terra que eu identifiquei. Eu não citei relato na literatura arqueológica do Brasil desse tipo aqui, não tem. No mundo você vai ver ali no Peru, né, feito pelos incas e pré-incas. É importante a gente salientar que isso daqui é uma tecnologia muito ancestral a essas grandes civilizações, né? Basicamente, em outras regiões montanhosas do mundo, na Ásia, como no Vietnã, Camboja, né, que tem civilizações muito antigas, a gente tem o registro do terraceamento milenar. É com uma evidência dessa que nós vamos aprofundar mais e mais em nossas pesquisas. Após a análise das imagens obtidas pelo radar, a equipe segue para a próxima etapa do trabalho, voltar ao campo. O drone equipado com radar sobrevoou a região e identificou o local com esses patamares, formando uma estrutura interessante. Um forte indício de que ali havia a presença de seres com conhecimento de engenharia. E é com base nessas descobertas que a equipe retorna à área a pé, para examinar de perto as estruturas identificadas pelo radar. Aqui a gente tem a imagem do LiDAR e agora a gente vai ver em loco como isso aqui funciona. A gente está exatamente nesse local, bem no cantinho, a gente vai começar a subida e vai fazer essa trilha que a gente chama aqui de trilha de zigue-zague, são os patamares. Esse pedaço aqui, quando a gente fizer toda, né, a gente demarcando esse pedaço, tendo a metragem da trilha toda certinha, vai ser um ponto bem interessante. Fora que esses patamares, eles são praticamente assim, inexistentes no Brasil. A gente vê essas estruturas já em outros lugares, né? É verdade. Então, assim, a gente estudando, aprofundando o estudo aqui, né, em relação aos patamares, acho que vai trazer uma visibilidade, né? A parte do turismo, assim, vai expandir bastante com esse desenvolvimento aqui. Exatamente. Na divisa entre Santa Catarina e Paraná, nossos pesquisadores mapearam mais um trecho que revela esse caminho. Aqui nós já sobrevoamos o local, já deu para enxergar alguma coisa e agora estamos indo por terra para pegar mais evidências, ver o material e, na realidade, uma conferência mais in loco, justamente para não só coletar evidência, mas também juntar as peças do quebra-cabeça, né? Essa grande malha que é o Piabiru. Seguindo essa trilha, uns 100, 200 metros, aí nós vamos encontrar
o ramal. E vamos lá. Aqui nós já encontramos até algumas início de umas pedras, né? Chegamos nessa parte intacta aqui do caminho do Piabiru, que é esse caminho de pedras aqui, com uma alta engenharia ancestral. Sensação incrível, inexplicável de encontrar essa parte do caminho que ainda não tinha sido descoberta. O Piabiru, ele tem os troncos principais e uma infinidade de ramais. Essa parte aqui, ela é uma grande descoberta porque ela ainda estava escondida na floresta, de pouquíssimo acesso. E esse aqui provavelmente faz parte do tronco principal. E quando a gente acha uma parte dessa aqui bem escondida, é o que nos ajuda a montar esse quebra-cabeça. O Piabiru é um verdadeiro quebra-cabeça, né? Porque tem as partes de capim, as valas e os caminhos de pedra. Então a descoberta dessa parte aqui do caminho de pedra vai nos ajudar muito a montar esse contexto enigmático que é o Piabiru, né? Sim, por isso a importância do LiDAR, né? Porque aí o que a gente não está vendo, o LiDAR vai enxergar e a gente faz essa montagem aí dos ramais com as trilhas principais, com certeza. Com toda certeza. Estamos sobrevoando as trilhas do caminho do Piabiru. Este voo é importante para a gente observar a vastidão e a complexidade desse território. O próprio voo tem algo a mais a nos mostrar. Além da visão panorâmica, o helicóptero é essencial para levar nossa equipe aos locais mais remotos e de difícil acesso. Se tivéssemos que percorrer esses trajetos a pé, a pesquisa poderia levar dias ou até semanas. O voo permite registrar grandes extensões de terreno de forma rápida e precisa, com coordenadas geográficas que serão fundamentais para mapear o trajeto histórico do caminho. Esses dados ajudam a equipe a traçar rotas precisas, facilitando o direcionamento da pesquisa e a velocidade em encontrar vestígios desse trajeto tão misterioso. A importância de acharmos novas evidências e as marcas desses caminhos é que nós conseguimos remontar a história e cada marca vai ligando uma com a outra, sempre na mesma direção, nos mesmos caminhos ancestrais que nós estamos buscando. E esse caminho seja pré-indígena. Pré-indígena, com Antes certeza. da civilização que nós conseguimos registrar na arqueologia, como sendo os habitantes pré-coloniais do Brasil, os indígenas, alguma civilização anterior a isso. E o que está escondido sob a floresta pode ser ainda mais impressionante do que imaginamos. A pesquisa está trazendo à tona o que por séculos permaneceu oculto. Assim, estruturas como cavernas, silos e salas subterrâneas começaram a surgir, exibindo mais uma vez uma engenharia surpreendente. Essa parte toda, ela está em estudo, né? A gente fez essa abertura agora, justamente trazendo o pessoal aqui, os arqueólogos, o pessoal responsável, para a gente fazer todo esse estudo e ter tudo isso mapeado. Porque realmente é uma estrutura que, pela região, o que nós já vimos, ela é única. Nós não achamos nenhuma estrutura como essa em toda a região. Você pode ver que colocaram, né, as pedras aqui para fazer essa estrutura. Tá? É uma estrutura que foi montada. E é pedra mesmo? É pedra mesmo. Isso daqui é pedra. Sim. E é pedra aqui da região? A gente está fazendo uma análise para saber, tá? Se essa pedra eles encontraram por aqui acharam, ou não, né? onde acharam.
Ali embaixo dá para ver que elas estão até encaixadas de outra forma. Mas forma a base mesmo. Forma a base, mas você vê que é para realmente manter a estrutura. Não, e a habilidade de fazer isso literalmente como um pilar, né? Porque só tem esse aqui. Sim, só tem esse. O restante pode ver que você vasculha e não vê nada. Né? E essa é uma estrutura... É uma noção de engenharia mesmo. Exato. E você pode ver, ó, quando você bateu a lanterna aqui, ó, vem uma lanterna... Aqui, ó. Viu que tem um brilho diferenciado? Em alguns lugares aí, ó. É uma argila. É uma espécie de argila. Quantidade de achados, de evidências, né, como essas e as outras crateras, outros pontos mais às quais passamos, ele mostra que houve uma intervenção de uma civilização muito anterior da história conhecida pela humanidade, daquilo que é nos contado. Então essas evidências se juntando, elas formam um grande aglomerado de informações que fica à disposição para análise superficial ou mais avançada em relação à história, em relação à cultura, os costumes, mas principalmente da presença de civilizações anteriores aqui que tiveram uma tecnologia um pouco mais complexa do que aquilo que pensamos, do que tudo aquilo que foi analisado até agora. A intenção realmente é descobrir essa tecnologia. Já temos teoria, né, de que a manipulação do campo eletromagnético é uma delas. A manipulação das propriedades da água é uma delas. E a manipulação da vibração sonora também. Então isso já nos dá uma clareza de como foi feito tudo no passado e o que pode ser feito no futuro, porque pode moldar morros e montanhas, todas essas tecnologias juntas. É como se o futuro estivesse escondido no passado. Embora essas teorias pareçam desconcertantes, elas levantam um ponto crucial. Será que as civilizações antigas possuíam um entendimento da física e da energia que ultrapassava o que conseguimos documentar até hoje? Com a mais alta tecnologia do presente, estamos descobrindo obras do passado que parecem até mais avançadas do que aquilo que aprendemos a dominar. É impossível não se emocionar quando a gente percebe que sob os nossos pés repousam conhecimentos que podem transformar não só como a gente entende o passado, mas também o jeito como a gente vive o presente. Às vezes, as respostas para os nossos maiores avanços estão na sabedoria esquecida, até mesmo sobre os cuidados com o nosso próprio corpo. Essa argila que nós descobrimos, ela tem capacidades tão especiais que conseguimos desenvolver com a Universidade de Abu Dhabi, a Universidade Federal de Abu Dhabi, uma pesquisa e um MOU, né, de colaboração de tecnologia, colocando o primeiro protótipo como um possível artefato supercondutor. Então, onde que nós podemos aplicar isso? Em radar militar, né? Porque é o primeiro artefato, é o primeiro capacitor de supercondutor quântico desenvolvido do mundo, biodegradável. Então, isso é algo que só esse projeto, uma descoberta que nós fizemos dentre mais de 100, né, coloca o Brasil no topo de desenvolvimento de tecnologia quântica e também no desenvolvimento de turismo e cultura do que nós temos aqui e não estamos com os olhos como deveríamos ter. E essa argila é no caminho do Peabiru. A descoberta da argila não é apenas uma curiosidade arqueológica, mas uma janela para o futuro. Esses materiais têm um potencial gigantesco em diversas áreas de alta tecnologia. Sempre que a gente tem um olhar onde tudo que a gente está olhando e pesquisando tem uma capacidade de ser um recurso em potencial, depois disso a gente consegue pegar aquele recurso, transformar em desenvolvimento tecnológico e através disso a gente consegue colocar no mercado, seja ele como uma cultura, seja ele como uma tecnologia, como nós descobrimos a argila, por exemplo, depois de muitas pesquisas que nós fizemos e conseguimos mandar para laboratórios do Canadá, para laboratórios do Brasil, os melhores que existem no mundo, nós descobrimos a capacidade tecnológica dela, que é a capacidade de troca catiônica,
Ou seja, o corpo é carbono e silício, nosso corpo humano é carbono e silício. A argila também é carbono e silício. Quando os dois juntam um no outro, eles produzem a troca catiônica. Isso promove uma carga elétrica nas moléculas e células um do outro, que promove o rejuvenescimento, promove o cuidado, né, o cuidado pessoal. E o que mais poderia estar escondido nesse caminho que cruza o nosso país? O conhecimento ancestral, ele vai muito além do que nós imaginamos. O homem, na sua atualidade, acredito que está cometendo um grande erro achando que ele está no seu ápice. Eu tenho até uma opinião contrária, porque na atualidade a gente não está cuidando do planeta como se deve cuidar. Então, esses antigos povos tinham um amor e uma conexão muito maior com a terra. Muitos chamam ela de Pachamama, né? E eles eram ligados à terra, aos alimentos, ao que sai da terra, aos animais, muito mais que nós na nossa atualidade. Eu acredito que a gente tem muito que aprender com eles em atitudes. Nós usamos tecnologia de ponta para encontrar esses vestígios. Mas o que eles revelam é que talvez quem veio antes sabia mais do que sabemos hoje. Um mistério que moldou lendas e histórias que foram passadas de geração em geração. A vida ela é feita de história, o homem é feito de história. Se não fosse a história, por que hoje nós conhecemos as Bíblias de pedra? E as maiores e melhores histórias são aquelas que vão passando de geração a geração. E muitas vezes você ouve falar de lendas. O que são lendas? Lendas são causos feitos em cima de uma história. Então sim, o Piabiru ele é fonte de muitas histórias, é fonte o Piabiru é fonte de sabedoria ancestral. Esse caminho foi palco de grandes histórias em Santa Catarina. Ele conduzia para o interior de toda a América. Por eles trilharam os jesuítas, que admirados da grandiosidade dessa obra, escreveram aos seus superiores, aos diretores da Companhia de Jesus na Europa, descrevendo que aqui, nesse nosso lugar, tinha caminhos pavimentados semelhantes aos caminhos romanos que eles conheceram na Europa. O caminho do Piabiru é uma rede, evidentemente, que está em toda a América. Os jesuítas caminharam por toda a América. Teve jesuítas que saiu daqui de Assunção do Paraguai e foi até Caracas. Outro saiu de Porto Alegre e foi até Lima, por esse caminho. E eles descrevendo sempre como era este caminho. Quando os europeus chegaram aqui no século XVI, eles reconheceram esse caminho. Era tão bem estruturado que lembrava as estradas romanas, símbolo do auge da engenharia na Europa. Mas por que a história não reconhece o mesmo valor dessas obras? Talvez esteja na hora de mudar isso, de olhar para o que temos aqui com a mesma reverência que olhamos para as ruínas do velho mundo, porque o que temos aqui também é grandioso. Se o caminho do Piabiru está voltando a existir diante dos nossos olhos, isso não é por acaso. É porque a história está pronta para ser reescrita e cada nova descoberta nos aproximamos de quem realmente somos. Porque entender o passado é a chave para criar um futuro com mais consciência, mais respeito e com mais verdade. Quanto mais avançada é a nossa pesquisa, mais claro fica que aquelas civilizações dominaram saberes que ainda não conseguimos reproduzir. No próximo episódio, a expedição vai entrar em um território onde o que vai contar é a perseverança e a coragem. Quando a tecnologia nos leva até os limites do possível, é a natureza que nos desafia a ir além. Uma jornada em meio à mata fechada, onde o verdadeiro teste está na resistência e na habilidade de superar os obstáculos da natureza. Prepare-se, porque o que vem por aí
vai ser pura adrenalina.